O Pai é que tem a liderança na obra divina da eleição. Veja como Paulo inicia de forma muito bela a sua epístola. Bendito, bendizendo o nome de Deus, dizendo que nele repousa todas as bênçãos, que ele é o Pai de todas as bênçãos, que não há bênção fora da pessoa e do ser de Deus. Por isso nós nos reunimos em culto a Deus, por isso servimos a Deus, por isso declaramos no credo dos apóstolos que Ele, Deus Pai, é Criador de todas as coisas. Paulo então começa bendizendo aquele que nos escolheu antes da fundação do mundo. Deus não é dependente de coisa alguma, Ele é autossatisfeito em si mesmo. Deus não precisa de nada fora de si mesmo. Tudo o que somos e tudo o que acontece nesse mundo é reflexo da glória que é pessoal e própria de Deus, e nós só observamos isso. Nós não somos de fato algo que Ele necessite. O próprio apóstolo nos diz isso lá em Atos, quando ele diz que Deus não necessita de coisa alguma, como se precisasse ser servido por mãos humanas. Por isso Deus em si mesmo e autossatisfeito em si, decide lá na eternidade, antes da existência de todas as coisas, de qualquer coisa que seja, nos dar vida eterna em Cristo Jesus. Nós vamos ver mais à frente o próprio apóstolo dizendo, não de obras, para que ninguém se glorie. Daí então vem um dos solas da reforma protestante, no qual nós declaramos, soli Deo glória, glória somente a Deus, toda a glória pertence a Ele e é própria a Ele. A salvação, portanto, e a eleição tem origem, princípio em Deus, e é Ele quem dá aos seus eleitos vida eterna. Assim, Deus elege, e o termo eleger aqui significa tomar ou escolher algo para si. Então Deus, Ele mesmo Pai, escolhe, elege algo para si. Ele toma para si em escolha, em eleição. Isso pressupõe separação. Na eternidade, ainda não eram nascidos os gêmeos, para que tivessem praticado bem ou mal, mas Deus amou a um e se aborreceu do outro. Ele elegeu, Ele escolheu na sua vontade. Lembram-se do sermão sobre a vontade de Deus? Uma vontade eterna, boa, perfeita, agradável. Essa vontade que lhe é própria, que não é conduzida por nada exterior a Ele. Essa vontade é que agiu elegendo e escolhendo homens para si, fazendo deles seus filhos em Cristo Jesus. Então, no verso 4 diz assim, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos, irrepreensíveis perante Ele e em amor. Este nós aqui, no qual Ele nos escolheu, a nós, entenda, nós somos de fato o objeto, não toda a humanidade, é um grupo específico, do qual nós não temos conhecimento, não há possibilidade de sabermos quem são esses, não há como conhecê-los, é no conselho secreto de Deus, e só Ele sabe quem são os seus eleitos em sua totalidade. Ele e somente Ele sabe quem são aqueles que Ele elegeu e escolheu. A eleição, pois, é a raiz de todas as bênçãos subsequentes. Tudo aquilo que pode ser derramado sobre qualquer um de nós é resultado da eleição. Então eu vejo muita gente que vem à igreja porque Deus fez isso ou aquilo temporalmente para ele, e no afã de agradar a divindade, ele se submete em serviço. Isso é paganismo.
É no paganismo que os deuses são servidos em culto, com oferendas e sacrifícios, para que a ira seja apaziguada, para que se obtenha deles favores. Deus não pode ser comprado. Como eu disse no início, lá na eternidade, antes que o mundo existisse, Ele já escolheu. Não por obras para que ninguém se glorie. Não são os feitos, os atos, as decisões pessoais, o que eu pratico em culto, em liturgia religiosa, que produz em Deus um bem aceitar para comigo. Deus me aceita não pelo que sou, nem pelo que faço, mas porque Ele me escolheu. Veja que grande repouso tem as nossas almas em saber notícia tão maravilhosa, de que antes do mundo existir, Ele olhou para nós e nos escolheu.